Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos ao webinar da Venture Way. Nós iremos fazer um pequeno compasso de espera de 2, 3 minutos para deixar todas as pessoas entrarem e após esses 2, 3 minutos iremos então dar início ao nosso evento de hoje. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este web debate promovido pela Venture Way. Em primeiro lugar, quero-vos agradecer terem tirado o fim de tarde para estar connosco e se juntarem a este evento. E queria também pedir que mantenham as distâncias socialmente aceites. Apesar de estarmos em desconfinamento, o auditório poderá ser pequeno para a quantidade de inscritos e, portanto, peço que façam esse distanciamento social. Brincadeiras à parte, este é um evento promovido pela Venture Way. E o formato é simples, nós iremos ter connosco 2 convidados aos quais vamos desafiar para discutir esta temática se temos que escolher entre a saúde e a economia. Nos tempos que correm, cada vez mais esta dicotomia acentua-se e, portanto, queremos trazer também aqui perspectivas refrescantes sobre o tema. É um formato em que a audiência, cada um de vós, é convidado a participar e isto é um ponto muito importante. Nós queremos que isto também seja um espaço para vocês, onde vocês próprios possam intervir, colocar as vossas perguntas, colocar os vossos comentários. Para isso, do lado direito do vosso menu, terão um pequeno menu a dizer questões, questions, e poderão, através desse menu, colocar essas questões e tentaremos. Aliás, já temos várias, portanto, ainda nem começámos, já temos algumas. Tentaremos levar essas perguntas aos nossos convidados e desafiá-los com elas, portanto, sejam desafiadores nas vossas perguntas e de certo que isso espicaçará o nosso debate e a nossa conversa. Para além disso, o vídeo desta sessão será gravado e, portanto, estará disponível para consulta após o nosso evento e isso também permite a que vocês partilhem posteriormente nas vossas redes junto das vossas redes. Este painel de hoje será moderado por mim, João Fernandes, e pelo o meu colega Rogério, do O. Tentaremos, nós não somos youtubers profissionais e estamos a fazer isto quase pela primeira vez, portanto tenham algum grau de condescendência connosco. Tentaremos fazer, no fundo, articular as vossas perguntas e levá-las aos nossos convidados e tentaremos manter o debate vivo e interessante e ritmado para que tenhamos aqui uma hora de bastante interesse. Sobre a Venture Way, para quem não conhece, e é normal que não conheçam, porque este é o nosso primeiro evento, nós somos, no fundo, a nossa missão é transformar as organizações e o mundo, desafiando o status quo, ok? E nós somos um grupo de pessoas que frequentemente se reuniam, que falavam de temas profundamente interessantes sobre como será o nosso futuro, antes da pandemia, portanto, muito à volta de como é que a inovação poderia ser construída. Hoje em dia, o futuro já é a própria discutir como é que a sociedade
sairá deste desconfinamento, portanto já é um bocadinho até mais abrangente do que a nossa visão inicial, e a nosso principal driver é juntar pessoas que, como nós, são curiosas, inconformadas, exploradoras, criativas, criadoras. Portanto, se têm estas características, de certo que serão bem-vindas a este grupo e, portanto, contactem-nos. Teremos todo o gosto em estender esta rede de pessoas que, no fundo, pretende estar junta. E estar junta hoje em dia é estar junta virtualmente. Quando isso for possível, será estar juntos presencialmente, e pretendemos desenvolver ações que espicassem o status quo, que desconstruam o status quo e que permitam discutir temas com uma profundidade que vai um bocadinho além do que nós vemos a ser discutido nos mídias tradicionais. Acho que hoje será um ótimo exemplo disso, pelo menos é esse o nosso objetivo. Nós estamos num momento de desconfinamento, onde estamos a voltar a pisar a rua e a tentar apalpar o que será esta nova normalidade. Há muita coisa nova a acontecer, há muita coisa que está a acontecer e nós não nos estamos a perceber, e que vai ter impacto certamente nas nossas vidas. A primeira e mais óbvia é como é que nós, a uma segunda-feira à tarde, estamos todos reunidos a ouvir um webinar. Provavelmente este hábito era algo que nenhum de nós tinha, e portanto há N coisas a acontecer derivadas deste desconfinamento, e sobretudo existe um balanço muito complicado entre a economia e a saúde, e é isso que nos traz cá hoje. O que pretendemos ter aqui é um debate refrescante, que fuja do politicamente correto, que fuja do status quo, e também que permita nós próprios desafiarmos aqui os nossos convidados a pensar um bocadinho ao lado e a discutirmos isto numa dinâmica que eu acho que vai ser gira. É o primeiro de alguns eventos que vamos ter e esperemos que, com a continuidade deles, possamos criar também conteúdos interessantes para vocês e, portanto, deixar desde já o desafio para nos deixarem ideias de temas interessantes que vocês considerem interessantes sobre repensar o futuro e desconstruir o status quo. Quem é que vamos ter hoje connosco? A escolha foi difícil. Tentámos trazer aqui pessoas realmente interessantes, realmente densas, e acho que conseguimos. Felizmente eles aceitaram o nosso desafio e estão cá, e portanto desde já agradeço a eles. Quem são? Ricardo Mexia, médico de saúde pública, epidemiologista, não sei se disse corretamente, integra atualmente o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Já o viram na televisão várias vezes, é uma estrela dos mídias nos dias que correm. Trabalha principalmente na área das doenças transmissíveis, com foco na epidemiologia de campo. E é, desde 2016, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, esses médicos que hoje, mais do que nunca, têm um papel determinante na gestão desta crise e, portanto, por isso mesmo, têm tido espaço de antena para falar e para nos mostrar uma visão que muitos de nós provavelmente não tínhamos sobre o papel da saúde pública. Também temos o Pedro Caetano, que é licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Lisboa, mestre em Public Health por Harvard e pós-graduado em Estratégia Financeira por Oxford, doutorado em Farmacologia pela University of Michigan e tem 2 MBAs, entre outras graduações. Portanto, é uma pessoa cheia de credenciações para vir a falar connosco e provavelmente alguns de vocês o conhecem de alguns vídeos que circulam no YouTube, e foi professor também de Farmacologia e Epidemiologia na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. E, portanto, é uma pessoa com uma visão bastante interessante sobre o tema. Também é uma pessoa que tem, pela sua própria natureza do seu currículo, passou por muitas geografias diferentes, muitos contextos diferentes e que esperemos que também acrescente um enorme valor a esta discussão. Os 2 convidados estão apresentados e eu convidava-os a ligar a câmara, a ambos. Rogério, meu colega moderador, liga também a tua câmara e o teu microfone. E passo-te a palavra aqui para dares o teu enquadramento histórico sobre este tema. Olá, muito boa tarde a todos. Eu julgo que se está a ouvir-se, não é?
Muito boa tarde a todos, neste que é o primeiro dia, 4 de maio, o primeiro dia do plano de reabertura da economia após o período de confinamento. Os números, à data de hoje, são eloquentes. 25.524 pessoas confirmadas como Covid-19 positivos, 1.712 pessoas que, entretanto, recuperaram, 1.063 pessoas que, infelizmente, perderam a vida, 242 novos casos confirmados hoje, 813 pessoas internadas, das quais 143 em unidades de cuidado intensivo. Uma das primeiras conclusões que nós podemos tirar destes números é que o vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença batizada pela Organização Mundial de Saúde como Covid-19, é um vírus perigoso. O seu período de contágio é atualmente estimado em 14 dias e é possível que haja transmissão por pessoas assintomáticas. Apesar de cerca de 97% das pessoas infectadas desenvolverem um quadro sintomatológico ligeiro, em alguns casos mais graves, este vírus pode levar à pneumonia grave, com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e, eventualmente, a morte. Tem havido algum debate sobre a taxa de mortalidade deste vírus, debate esse que decorre da estimativa sobre o número de pessoas infectadas, que, aliás, por não se saber ao certo, também afeta a proporção de doentes, de pacientes infectados sem sintomas ou com sintomas muito ligeiros, mas assumindo que os 25.524 são todos os casos positivos em Portugal, podemos dizer que a taxa de mortalidade deste vírus é entre nós de 4,16% no total, sendo maior nos chamados grupos de risco, isto é, portadores de doenças crónicas e pessoas de idades mais avançadas. Outra conclusão que nós podemos retirar, quer dos números, quer do famoso achatamento da curva, e também daquilo que tem sido dito acerca da abordagem seguida em Portugal, é que nós temos sido relativamente bem-sucedidos no controle da doença Covid-19 e na contenção da propagação do vírus. Beneficiamos da curva de aprendizagem de outras geografias e tivemos uma resposta apelidada de rápida à crise de saúde pública provocada pelo Covid-19. O governo português tomou um conjunto de medidas, entre as quais se destacam: no dia 13 de março decretou o estado de alerta, no dia 16 de março decretou o fecho de escolas e o controle de fronteiras terrestres, naturalmente com Espanha, e no dia 18 de março o Presidente da República decretou o estado de emergência e o fecho das atividades económicas não essenciais. Com estas medidas, os portugueses entraram num estado de confinamento em suas casas, apenas interrompido para idas e vindas ao trabalho, classificado como essencial, e para a aquisição de bens de primeira necessidade. Hoje, dia 4, primeiro dia do plano de reabertura da economia proposto pelo Governo, propomos-nos discutir se teremos mesmo que escolher entre saúde e economia. Será que a estratégia seguida pelos decisores portugueses mitigou a perda de vidas humanas por comparação a qualquer outra opção? E se assim é, se de facto assim aconteceu, então a estratégia portuguesa é em si um inquestionável sucesso? Contudo, se o fantástico desempenho português nos conduziu, nas palavras de um conhecido virologista, a um número baixo de infectados e logo a uma pouca imunidade populacional, e que isso nos coloca, segundo o mesmo investigador, perante um risco pandémico maior do que há 4 semanas, perante tudo isto, parece que não estamos mais perto da solução. Parece que estivemos apenas a comprar tempo, a um custo muito elevado, a empurrar o problema para a frente e, eventualmente, a ficarmos mais vulneráveis a um segundo e terceiro surto. Será mesmo isto? Será mesmo assim? O que nos propomos hoje perceber é se exatamente haveria alternativas à política de confinamento decretada pelo Governo. Será que poderíamos ter avançado para uma estratégia diferente que permitisse uma maior imunidade populacional, mas que em simultâneo, certamente ou eventualmente, provocaria maiores consequências ao nível da perda de vidas humanas? E, por outro lado, agora que os portugueses estão mais conscientes dos riscos e que o Serviço Nacional de Saúde está mais preparado para o aumento da pressão
nomeadamente através da aquisição de ventiladores que nós assistimos, será que podemos acelerar este plano de abertura da economia que nos é proposto pelo Governo? A tudo isso nós queremos respostas, naturalmente queremos diferentes perspectivas e por isso trouxemos para debater estes temas o Ricardo Mexia e o Pedro Caetano. Eu passava a palavra ao Ricardo para nos dar a sua perspectiva sobre tudo isto. Muito boa tarde a todos, boa tarde a quem nos está a ouvir também em casa e agradecer naturalmente o convite que me foi endereçado para partilhar aqui convosco algumas ideias sobre este surto e sobre os impactos que isso tem ou não tem na economia e sobre se temos que fazer uma opção entre a economia e a saúde. Bem, eu julgo que é notório que nós estamos todos a funcionar num cenário de tremenda incerteza. É um vírus novo, que é uma variante de outros que já conhecíamos, mas que teve um impacto global que ainda se continua a verificar de uma forma muito relevante. E sabemos que só conhecemos esta realidade há cerca de 4 meses, pouco mais que 4 meses. E, portanto, também tem sido extraordinária a evolução do conhecimento que temos tido, fruto deste impacto global e, portanto, também um envolvimento global dos diversos parceiros. Diferentes países tiveram diferentes impactos, isso é notório, e parte desses impactos foram também fruto das opções que foram sendo tomadas. Eu diria que, genericamente, quase todos os países optaram por uma estratégia de confinamento. E isso aconteceu ou por um regime impositivo ou porque os próprios cidadãos acabaram por o adotar. E isso é verdade na Suécia, por exemplo, que é, diria, o exemplo mais reconhecido de não ter optado por uma estratégia de confinamento, mas é preciso conhecer também um pouco a Suécia para saber que, à partida, eles já têm um modelo muito assente no teletrabalho, grande parte das pessoas já funcionam nesse regime, têm também um distanciamento físico que acaba por ser quase cultural, não é? E, portanto, também beneficiam disso mesmo, e têm uma capacidade de cumprir aquilo que lhes é pedido de uma forma muito objetiva. E, portanto, tendo vivido 2 anos num país nórdico, conheço a cultura de uma forma relativamente aprofundada e portanto, percebo bem aquele contexto que é diferente de outros contextos. E, portanto, diria a Suécia é aquele que menos optou por uma estratégia de confinamento, mas, apesar de tudo, não numa lógica impositiva, mas mais numa lógica, se quiserem, cultural, ou de os cidadãos aceitarem aquilo que lhes é pedido e, portanto, as pessoas conseguiram se ir distanciando das outras de forma natural. Sem prejuízo disso, tem havido algum criticismo em relação a essa opção, fruto dos impactos que teve, designadamente, na população mais idosa. À parte disso, houve algumas tentativas iniciais de não enverdar pela questão do confinamento, como foi o caso do Reino Unido, e que depois acabaram por inverter a estratégia de forma muito clara e, portanto, optaram por fazer exatamente o mesmo que muitos dos outros Estados acabaram por fazer. Portanto, esta foi a abordagem que muita gente adotou e que, no caso português, terá conseguido evitar o tal crescimento exponencial. Agora, não tem que haver aqui um contraponto entre aquilo que é a saúde e aquilo que é a economia. Ou seja, reconhecidamente, nós não podemos ter uma economia robusta se não tivermos uma população saudável e com capacidade produtiva. E, portanto, o inverso também acaba por não ser verdade. Ou seja, nós não podemos ter uma boa saúde se não tivermos os recursos para que ela possa funcionar, se não tivermos uma sociedade com uma economia a funcionar e que permita às pessoas aceder não só à saúde, mas a tudo aquilo que permite que tenham também melhores condições de vida. E, portanto, eu diria que não temos que, nem o podemos fazer, optar entre a saúde e a economia. Temos que encontrar um equilíbrio entre aquilo que são as medidas de saúde pública e aquilo que são as atividades económicas. E, portanto, há vários princípios na saúde pública, 2 deles eu julgo que são fundamentais. O princípio da precaução e o princípio da proporcionalidade. Ou seja, nós devemos adotar todas as medidas para protegermos o melhor possível a saúde das nossas populações, e isso é particularmente difícil num cenário de incerteza, ou seja, perante essa incerteza, provavelmente temos que implementar medidas mais expansivas do que aquilo que seria num cenário em que nós dominamos perfeitamente a realidade, e por outro lado, a questão da proporcionalidade faz com que eu não deva implementar medidas a mais que não sejam estritamente necessárias. E, portanto, é neste cenário que nós tendemos a trabalhar.
todos nós sabemos que o cenário de interrupção da atividade económica não é um cenário sustentável por muito tempo. E não é só pela questão económica, é até pela questão da saúde das próprias pessoas. Já vimos os impactos, não diretamente no Covid, mas em outras doenças que isso está a ter. E até do ponto de vista da saúde mental, há também aqui impactos que não podem ser escamoteados. E, portanto, há ampla literatura sobre isso, não necessariamente agora no contexto do Covid, mas que descreve estas situações. E, portanto, é inexorável que a retoma das atividades tivesse que ocorrer. Também não é menos verdade que isso tem que ocorrer de uma forma faseada e atendendo a determinadas condições. Essas condições passam por ter uma situação epidemiológica mais controlada e tendencialmente a descer. O que acabou por acontecer é que nós evitámos o tal crescimento exponencial e ultrapassámos um período em que houve, de facto, mais casos, mas depois, em vez de haver uma descida, diria, robusta do número de novos casos, estabilizámos mais ou menos os números. E isto foi um bocadinho aquilo que dificultou mais a tomada de decisão, no sentido de reduzir as restrições. Porque nós sabemos que, se reduzirmos as restrições, é inexorável que a disseminação da doença vai aumentar. E depois podemos colocar os parâmetros mais acima ou mais abaixo e definir aquilo que é aceitável para todos nós. Eu julgo que foi mais ou menos consensual que o que seria o limite, a linha vermelha, seria a capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde e do nosso Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, nós ficámos bastante aquém dessa sobrecarga. Mas importa não esquecer que redirecionámos todo o Serviço Nacional de Saúde, todo o sistema de saúde, para o Covid-19. E, portanto, não deixámos de ter, tirando, obviamente, os cuidados inadiáveis e emergentes, o resto da oferta. E, portanto, num cenário de retoma, que é o que se vai verificar agora, em que desviamos naturalmente recursos para essa oferta normal, diria, das diversas doenças que não Covid, essa situação vai ter que ser equacionada. E, portanto, mais até do que se temos que optar entre a saúde e a economia, eu diria que vamos ter é que readaptar a nossa resposta em função disso mesmo. E vamos ter que dotar o país de um conjunto de respostas que nos permitam encontrar o equilíbrio que nos permite ultrapassar isto de forma objetiva. Há três cenários que seriam os ideais. Ou nós conseguimos desenvolver uma vacina e disponibilizá-la de forma abrangente à população toda, ou nós tínhamos uma opção terapêutica eficaz e que, portanto, resolveria o problema não a jusante, mas a montante, ou então teríamos a tal imunidade de grupo. Tanto quanto nos é dado a perceber, nenhum destes três cenários está próximo. E, portanto, vamos ter que conviver com o vírus. De que forma é que isso pode acontecer? Nós, perante a redução das restrições, temos que implementar medidas que compensem essa redução das restrições, para evitarmos o tal crescimento exponencial. E essas medidas passarão por, naturalmente, atitudes individuais, e aquilo que já tem sido amplamente pedido a toda a gente, a questão da etiqueta respiratória, a questão da higiene das mãos, a questão do distanciamento físico e a questão da utilização das máscaras. E depois os operadores económicos têm que se adaptar, têm que identificar maneiras de continuar a funcionar, mas reduzindo a probabilidade de disseminação da doença, e o próprio governo tem que dotar o país de capacidade de resposta. Tem que criar equipas rápidas para acorrer às necessidades mais prementes, tem que ter capacidade diagnóstica suficiente para que não haja um tempo de espera para realizar essas análises, e tem que ter sistemas de informação robustos que permitam que nós tenhamos um conhecimento quase em tempo real do que está a passar, para podermos ir adaptando a nossa resposta em função da alteração da situação epidemiológica. E, portanto, tudo isto eu julgo que é importante estar colocado em prática. E, por exemplo, em relação à questão do planeamento, nós tivemos muito pouco planeamento em Portugal. Nós funcionamos praticamente de forma reativa. E houve várias implementações que não correram particularmente bem. Aquilo que se passou com a linha SNS 24, aquilo que se passou com a linha de apoio ao médico, praticamente reduzir a existência de testes numa fase inicial. Portanto, houve aqui um conjunto de situações que, no início, não correram de facto bem. Felizmente, o sistema conseguiu conter os problemas e ir-se adaptando. E, portanto, eu julgo que no cenário que segue, temos que antecipar esses problemas, planear para que eles possam estar implementados em tempo útil e evitar correr atrás do prejuízo, como aconteceu no passado. E a expectativa é que as coisas possam, de facto, correr bem, mas vamos ter que ser muito cautelosos naquilo que vai ser o progredir neste desconfinamento, nesta retoma de um conjunto de atividades. Eu, se calhar, para a primeira intervenção, terminava agora. Ok, muito obrigado, Ricardo. Eu julgo que foram muito interessantes as suas palavras. Talvez passar agora ao Pedro Caetano para perceber também a sua perspectiva num primeiro apontamento, a sua perspectiva sobre
o que é isto do Covid e de que forma é que nós podemos fazer ou não esta opção entre economia e saúde. Certo. Boa tarde a todos. Parabéns à VentureWay por realmente proporcionar esta discussão fora dos meios tradicionais para, como vocês dizem, espicaçar mentes curiosas e assuntos e formas de ver diferentes. E, portanto, eu vou responder às vossas perguntas. Vocês perguntaram se haveria alternativas a esta estratégia que foi tomada, se agora que estamos mais conscientes do SNS vamos realmente ter outra atitude e se com essa atitude mais positiva e mais conhecedora do vírus podemos acelerar ou não a economia. Portanto, eu diria que isso depende de cada país. Como vocês estão aqui a ver, eu aqui em Oxford, na Inglaterra, os barbeiros, por exemplo, ainda não abriu a atividade. Em Portugal vocês já estão a ter uma vida normal, enquanto aqui as coisas ainda não estão nesse ponto. Portanto, eu antes de falar sobre epidemiologia e economia, eu gostava de fazer referência muito brevemente a outra filosofia, a outra disciplina que é a filosofia. Os dados duros destas duas ciências, mais ou menos exata, a epidemiologia bastante exata, a economia menos, têm que ter, esses números não significam nada se não houver uma interpretação quase, eu diria, moral, que nos permita uma melhor ação. A expressão, o Ricardo falou em equilíbrio, eu concordo, o balanceamento entre economia e saúde, isto é algo que vem da Grécia clássica. Portanto, Aristóteles já falava da virtude de estar no meio, que todos sabemos, mas ele falava de uma prudência, ou seja, uma inteligência para interpretar os dados e os números para agir como deve ser. E é curioso, quando eu estava a refletir sobre estes assuntos, que o Péricles, portanto, quase contemporâneo na altura, na Grécia, morreu de uma epidemiologia em Atenas, portanto, uma epidemia em Atenas, e estas palavras, economia e epidemiologia, já vêm desde esta altura. Portanto, estão, desde essa altura, que estão muito ligadas, e já nessa altura se discutia estes temas que nós estamos aqui a discutir, entre epidemiologia e economia, a gestão da sociedade e a gestão das doenças. Portanto, eu para já vou analisar as duas situações económicas portanto, epidemiológicas e vou avançar algumas soluções. Posso adiantar que as conclusões, muitas não são diferentes das do Ricardo e que estamos mas vou adiantar duas medidas, talvez mais ligadas à monitorização dos dados em tempo real e aproveitar e transparência dos dados e aproveitar o que nesta tragédia houve de positivo, porque ainda houve algumas coisas positivas que vamos referir e que devemos usar para a frente. Portanto, mas a conclusão é que eu vou enfatizar que realmente temos que monitorizar os efeitos das medidas que vamos tomar e que vamos aliviar agora. Tem que haver critérios pré-definidos, incluindo aplicar a tecnologia. Eu sou defensor de aplicar a tecnologia. Já que estamos a utilizar a tecnologia para este debate, também devemos aplicar, como a Coreia do Sul está a fazer, e bem, muito bem, aliás, portanto, para monitorizar os infectados e os casos e o que é que está a passar. E a DGS, no meu entender, também deve ser mais transparente nos dados, por exemplo, nos dados per capita em cada concelho, para aplicarmos os recursos e em tempo real, para aplicarmos os recursos onde eles são precisos e para vermos qual é os efeitos das medidas. E, portanto, vou insistir nessa mensagem principal, que mais que embelezar os números ou propaganda, é preciso disponibilizar os dados de forma completamente transparente para todos ver, como o Worldometer se faz muito bem, mas a nível nacional, e reagir sobre isto. Eu, portanto, entre um balanceamento da economia e da epidemiologia ou da saúde, eu gostava de referir várias coisas e a minha intervenção também vai ser breve, é que sobre a economia sabemos que foi profundamente afetada pelo Covid. O Economist desta semana falava numa economia a 90%, em geral no mundo, mas muito pior uns países que outros, e eu acredito que infelizmente o nosso país, por ser tão dependente do turismo, que, portanto, os dados referem que os restaurantes e os hotéis estão a descer 40%, Portugal vai ser ainda mais afetado que o resto do mundo. Portanto, a nossa vida económica poderá ser muito afetada, vai gerar muito desemprego, uma profunda recessão, as pessoas vão deixar, mesmo agora com o desconfinamento, eu não sei o que é que vocês fizeram hoje no primeiro dia, mas há pessoas que com certeza não estão tão aliviados como estavam no princípio em ir às compras, ao pequeno e grande comércio, vão ter medo de viajar e, portanto, isto vai provocar um impacto grave na economia. Ou seja, a economia vai estar numa convulsão grande
até à minha indústria farmacêutica, portanto, chegar a encontrar entre as 76 que estão a estudar uma vacina segura e eficaz. Ou então um fármaco melhor que o Remdesivir da Gilead, que no estudo fase 3, publicado no Lancet, já ajuda um pouco, diminuindo o período de recuperação, mas mesmo assim na mortalidade não há estatisticamente significativas conclusões nenhumas. Portanto, ainda temos que estudar até mais fármacos e, portanto, isto pode durar meses a anos, e enquanto nisto realmente vamos ter que conviver com o vírus enquanto isto não desaparecer. E, portanto, como eu referi, neste período de convulsão, a economia portuguesa, dependendo do dinheiro que vier da Europa, poderá ser muito afetada. Porque, quanto a mim, e eu tive a oportunidade de referir isto já no passado, no Financial Times, o ano passado, era uma economia insustentável, sem reformas políticas estruturais profundas, mas apenas navegação e cativação à vista, mas os mesmos vícios de sempre. Portanto, negócios de política, dívida nos valores brutos mais alto, poder de paridade de compra cada vez mais baixo que a Eslováquia, a Estónia, apesar do alívio que as pessoas sentiram, que era real, porque era baseado apenas no turismo, principalmente no turismo e nos juros baixos. Ora, os juros baixos eu penso que vão continuar. Infelizmente, o turismo, que era outro fator de haver algum ligeiro alívio nas pessoas, isso em Portugal poderá estar em perigo e poderá não ser compensado totalmente pela União Europeia. Portanto, isto é grave, dada a nossa dependência. Ou seja, resumindo sobre a economia, em período de conjuntura internacional, as coisas já não estavam bem, poderíamos estar a fazer melhor para preparar para o futuro. Agora, em período de conjuntura internacional negativa, as coisas vão ficar piores e é aqui que entra a epidemiologia. Obviamente, a situação mundial e em Portugal também, porque houve medidas, como o Ricardo também disse, não farmacêuticas de isolamento social que foram implementadas pela população e pelo mundo em geral, que foram eficazes, não foi tão mal no mundo inteiro como se pensava. E como se poderia acontecer nos piores modelos. As previsões do Imperial College, por exemplo, era 500 mil mortos só aqui no Reino Unido. Em Portugal, extrapolando, seria mais ou menos 80 mil mortos. Ora, esta primeira onda no Reino Unido, por enquanto, está com 30 mil em Portugal, 30 mil no Reino Unido, mortos, e Portugal com 1000. Estes dois países, obviamente com o Reino Unido pior, e até estamos, no momento, e isto é negável, não vamos rodear nem esconder, porque eu ainda ouvi os organizadores a dizer, pronto, e as pessoas, isto é para discordarmos, é fantástico, extraordinários resultados. Bem, realmente a nível mundial os resultados são extraordinários. Portanto, há países como a Coreia do Sul, que eu já aludi, que têm 5 mortos por milhão. Portugal tem 100, portanto temos que contextualizar as coisas. E porque é que Portugal e a Inglaterra têm muito mais mortos, por exemplo, a Inglaterra obviamente com mais mortos, que a Grécia. A Grécia, da mesma dimensão que Portugal, vamos contextualizar isto, que é importante, porque isto não se fala, se estamos a falar portanto, a questionar se realmente fizemos as melhores medidas. A Grécia, que tem a mesma população que nós, cerca de 10 milhões, só morreram cerca de 150 pessoas no total. Nós perdemos 1000 vidas, portanto, são 850 vidas que foram perdidas, e isto é inegável, portanto, porque todo o mundo tomou medidas, mas houve países que agiram mais rápido e decisivamente e portanto, consequentemente, salvaram mais vidas. Agora, também é debatível se esses países vão estar piores ou melhores, porque, obviamente, se não foi criada uma imunidade de grupo, até isto se pode inverter no princípio. Até o Reino Unido, por exemplo, que agora é talvez per capita um dos piores países do mundo em mortes, poderá ter efeitos positivos no futuro, não se sabe. Mas o que eu queria enfatizar sobre este aspecto é que realmente, Portugal não foi tão rápido no princípio portanto, nem sequer, eu penso que no Reino Unido, por exemplo, havia uma estratégia. Eles não foram rápidos porque tinham uma estratégia que era tentar ver se seria a imunidade de grupo, depois arrependeram-se, obviamente, porque poderiam sobrecarregar o SNS. Mas pelo menos havia ali ou seja, eles não foram lentos só porque foram lentos, não fecharam os aeroportos muito rapidamente com os voos que vinham de Milão e de países perigosos, ou de Madrid, porque não o fizeram, mas porque realmente estavam a pensar que uma imunidade de grupo seria positiva. Portanto, eu preocupo muito os casos dos mortos, porque para mim vidas são muito importantes, e Portugal realmente tem 1000 mortos, e são casos, portanto, mas repito, o mundo em geral e próprio Portugal não chegou aos níveis que poderia ter chegado se não fossem essas medidas. Sobre os mortos, também queria dizer
que vai, obviamente, que vai haver um terceiro, além dos mortos diretos pelo Covid, há um terceiro grupo de mortos, que são os indiretos pelo Covid. Portanto, o estatista principal do Reino Unido, o Sir Ian Diamond, estava precisamente a referir que vai haver pessoas que vão morrer devido ao desemprego agora, portanto, que morreram por não ter acesso às urgências hospitalares, ao rastreio oncológico e tudo isso. Mas também vai haver, e há o David Spielgalter de Cambridge, também vai haver partes positivas, ou seja, vai haver menos mortos quando contabilizarmos isto tudo, porque houve menos tráfico, menos violência, logo menos acidentes, etc. Portanto, a escolha, para mim, que se faz não é só entre a economia e a saúde, eu diria que é entre a economia e saúde toda, de um lado, versus as considerações do Covid, porque a saúde da parte oncológica, por exemplo, e das restrições nas outras áreas, foi afetada. Portanto, e prognósticos certos só no final do jogo, e portanto, em geral, eu concordo com as medidas em Portugal agora, excepto o apontamento que eu teria feito é que eu penso que os miúdos mais novos nas primárias, com os pais mais novos, que socializam menos fora da escola, e que quer os miúdos, quer os pais, possivelmente os pais que serão mais novos terão menos riscos que pais de adolescentes já mais velhos, eu preferia que começássemos a aliviar com as medidas nas primárias e não nas secundárias nos anos mais avançados. Eu penso que também a monitorização, eu penso que tal aqui em Portugal como no Reino Unido, vai ser agora que vamos aliviar, está bem feita, portanto estamos a não tentar subcarregar o SNS agora e numa possível segunda onda, descer a taxa de transmissibilidade ao R, o uso de máscaras, portanto, para mim tudo isto em teoria está certo. A medida isso era para terminar, que eu realmente queria enfatizar, é que a monitorização tem que ser bem feita e tem que haver transparência total dos dados para conseguirmos agir ao minuto neste acelerar. Portanto, eu penso que o Rogério perguntava no início, será que podemos acelerar isto? A resposta a isso, eu acho que podemos, é quase como temos que ter um travão e um acelerador. O próprio sistema imunitário tem immune checkpoint inhibitors, tem travões e tem aceleradores. Precisamente, nós próprios como sociedade, no aliviar destas medidas, temos que ter travões e aceleradores. E para saber, temos que olhar para eu diria assim, por dizer, um odómetro da velocidade. E isso são as medidas do que é que vai acontecendo, para nós sabermos se podemos aliviar rapidamente ou não. No meu entender, a Coreia do Sul, portanto, está a usar a tecnologia. Eu penso que na Universidade do Porto também estão a testar uma app de telemóvel. O telemóvel, obviamente, seria voluntário, tal como o nosso isolamento foi voluntário. As pessoas poderiam sempre sair, no meu entender, numa sociedade democrática, sem o telemóvel fora de casa, mas, em princípio, todos nós usaríamos essa app e poderia ser uma maneira de, com respeito para a privacidade, sabermos o que é que se passa. Por exemplo, para dar um caso específico, eu conheço uma coreana, minha colega aqui em Oxford, que conseguiu regressar agora recentemente para a Coreia. Assim que lá chegou, foi obrigada no aeroporto a descarregar a aplicação, a fazer testes e, portanto, ia estar em quarentena 14 dias em casa e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde sabe exatamente onde ela está, as pessoas em geral não sabem. Há outro tipo de aplicações que se discutem, que é não haver dados individuais, os dados estados anonimizados, mas toda a gente sabe, e eu penso que essa tecnologia seria bastante positiva e, portanto, essa é uma das medidas. Também tem que, uma medida mais fácil de implementar é a transparência total dos dados per capita dos conselhos, por exemplo, do uso da linha de apoio ao médico. Todos esses dados têm que ser conhecidos para reagirmos a eles e têm que estar atualizados no site da DGS ao minuto, como o Worldometers faz em todos os rankings, não é só nos óbitos, eu nem sei, portanto, tem que ser em mais do que atualmente é disponibilizado para o público e para os autárquicos e para os decisores política. Por último, para terminar mesmo, houve realmente coisas positivas que surgiram na sociedade pelo mundo inteiro, incluindo em Portugal, que nós temos que continuar a aproveitar. Portanto, as medidas de higienização foram muito positivas, portanto, e tem que continuar a haver. O distanciamento social, a telemedicina também foi algo de muito positivo para evitar a sobreutilização do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, a telemedicina e haver contactos
não ir à urgência hospitalar sem um contacto telefónico prévio com o SNS ou com o SF, para mim isso deveria começar a ser implementado, até para reduzir o número de pessoas agora que houve tantas coisas em atraso nos hospitais e nos centros de saúde e portanto, aproveitar as coisas positivas e monitorizar os dados para podermos reagir. Eu penso que por enquanto é tudo e bem-vindo, espero que o debate seja produtivo. Claro que sim, e é exatamente para iniciar o debate que eu intervenho. Nós já temos aqui imensas questões. Eu estou aqui a tentar, no fundo, agregá-las e direcioná-las para a pessoa certa, sendo que a pessoa certa, obviamente, é sempre relativo. Temos aqui, e já agora eu apelo a todos os que estão a ouvir para continuarem a fazer perguntas, porque temos aqui várias e, portanto, através do menu do lateral do lado direito, vocês podem colocar as vossas questões e desafiar-nos a nós e aos nossos convidados para comentar e responder às questões mais difíceis. Eu tenho aqui estou a tentar aqui agregar um conjunto de questões sobre a Suécia e se calhar desafiava o Ricardo com estas questões, uma vez que tocou neste tema. Pronto, a Suécia tem uma população de 10 milhões de habitantes e tem um número de fatalidades de 2.472. Isto segundo um artigo do Público. E está a ter uma abordagem um bocadinho diferente do normal, como indicou, que supostamente está a ser considerada um sucesso e, portanto, sem ter que optar por este encerramento da economia. Um investigador desse artigo diz que a ideia principal por trás desta estratégia sueca é que as pessoas não são estúpidas. Se dissermos às pessoas que esta é uma boa forma de não ficarem infectadas, de proteger outras pessoas, elas normalmente fazem o que lhes é pedido. Isto tem a ver também com os hábitos que falou na sua intervenção e, portanto, por isso é que eu estou a ligar a si esta pergunta. Uma coisa interessante que estão aqui a perguntar é se nós não devemos fazer as contas no fim, porque isto de fazer o cálculo dos mortos nesta primeira vaga, se no fim do dia, será que não chegaremos todos ao mesmo resultado e a única diferença é a velocidade a que vamos chegar? Se faria algum sentido comparar nesta fase inicial a estratégia da Suécia com a nossa e como é que nós podemos saber que efetivamente qual das duas é que está no caminho certo? Pois é, eu acho que o problema de responder a essa pergunta é que há vários, não é? Mas na prática nós só podemos fazer as contas no fim, isso sem dúvida. E portanto o impacto que isto ainda vai ter terá que ser contabilizado. Agora, há aqui várias questões que são do domínio da incerteza. Por um lado, a questão da imunidade. Não é? Temos muitas dúvidas sobre a imunidade, se vamos conseguir atingir a imunidade, vamos conseguir rapidamente atingir a imunidade de grupo. Há quem entenda que temos que estar nos 70%. Há quem defenda que, face à heterogeneidade da população e diferentes suscetibilidades, eventualmente uma taxa de infecção de ordem de 20% poderia permitir-nos atingir essa imunidade de grupo. Enfim, há aqui muita incerteza que não nos permite tirar conclusões desde já. Agora, o que é certo é que, objetivamente, ao mesmo tempo, a Suécia tem mais do dobro da nossa mortalidade. Portanto, isso é um dado adquirido. E é um dado adquirido. O Pedro falou da questão do estudo do Imperial College e do Neil Ferguson. O Neil Ferguson e os modelos que ele preconizou estavam desenhados para um cenário de não haver intervenção. Ou seja, se não acontecesse nada, se nós fizéssemos a nossa vida normal, era aquilo que acontecia. E possivelmente era o que iria acontecer. Agora, os modelos, e há um aforismo frequente também, é que são todos errados, não é? Todos os modelos estão errados. Há uns que estão mais errados, outros menos errados. Porque quando nós estamos a modelar, nós estamos a assumir um conjunto de pressupostos. E, portanto, se os pressupostos que nós assumimos não estão certos ou não vão depois ao encontro da realidade, o modelo necessariamente dará um desfecho errado. E, portanto, o Neil Ferguson e a equipa do Imperial College projetam um cenário de não intervenção, que também, em boa verdade, nunca seria o cenário realista, na medida em que as pessoas, perante uma ameaça, também adotariam sempre comportamentos, independentemente das medidas genéricas que fossem adotadas. Não é? E, portanto, é sempre difícil usar esse modelo puro, não é? sem intervenção, daquela forma. Em relação à questão sueca, focando na questão que foi colocada, a abordagem dos suecos foi pragmática, diria, mas eles também rapidamente reconheceram que, aliás, até como o Reino Unido, uma das coisas que é difícil fazer numa estratégia como a dos suecos é assegurar a proteção dos mais vulneráveis. E os próprios suecos já vieram reconhecer que não fizeram o suficiente para proteger, por exemplo, os mais velhos.
E este cenário é um cenário que nós cá temos, se calhar, numa escala um pouco menor, que é a situação que se verifica, por exemplo, nas ERPs, ou mais conhecidos, os lares, não é? Em que, perante um cenário de um infectado, e necessariamente o que acontece é que, fruto da interrupção das visitas, que foi também precocemente determinada, os profissionais que lá trabalham adotam medidas protetivas, mas andam na comunidade, e portanto é possível que eles tragam a doença para dentro de um lar. E infelizmente, apesar de todos os esforços, às vezes não é possível evitá-lo. Mas depois os cenários nesses contextos, como já vimos, são muito preocupantes, porque são pessoas muito vulneráveis, de uma idade avançada, e que no contexto de um lar, que na prática acaba por ser muitas vezes também uma instituição onde se prestam cuidados de saúde, e com as vulnerabilidades que isso implica, acabam por ter rapidamente um volume de casos muito alto e uma mortalidade associada também muito alta. E, portanto, este modelo dos suecos é útil, nós também vermos. Já agora, só clarificar, isto não há livro de texto sobre estas intervenções. Nós estamos a navegar à vista, nós vamos avaliando aquilo que vai sendo feito em função dos resultados. E, portanto, ninguém antecipadamente podia dizer com toda a certeza é isto que vai acontecer ou é aquilo que vai acontecer. Ainda hoje, acho difícil que alguém possa afiançar isso com muita certeza, não é? Nós colocamos hipóteses e depois, às vezes, elas verificam-se, outras não se verificam. Mesmo aquilo que aconteceu em Portugal, à luz do que aconteceu em Espanha, não é muito fácil de explicar, porque é que não temos um cenário tão substantivamente diferente de Espanha face à epidemia. Podemos, provavelmente, ter tido a vantagem de eles terem tido o impacto primeiro, têm uma proximidade maior com a China, talvez até com a Itália, e, portanto, tiveram um impacto primeiro do que nós. E nós podemos antecipar as medidas em relação a eles. Em relação à retoma, nós estamos aqui a fazer uma jogada um bocadinho mais arriscada, que é, nós não vamos esperar pelo que acontece nos outros sítios em que estão a fazer a retoma e vamos avançar já. E, portanto, eventualmente poderíamos beneficiar desse conhecimento. Neste caso, não o vamos fazer. Eu acredito que o vamos fazer tentando mitigar os impactos. Mas, efetivamente, nós só vamos saber verdadeiramente no fim, não é? Ou seja, isto não é como começa, é como acaba, se verdadeiramente a opção sueca, e que eu diria é ímpar a nível mundial, apesar das tentativas, por exemplo, dos Estados Unidos e do Brasil, de se fazer semelhante, pois a coisa politicamente não se materializou, fruto até da própria estrutura federal dos respectivos países, em que as próprias autonomias regionais ou locais fizeram diferente daquilo que era o desejo a nível central, não é? E, portanto, houve aqui um certo conflito também. Portanto, na prática, a experiência sueca acaba por ser impar. E, portanto, estamos todos também muito atentos em relação ao que se vai passar. Tal como temos outros exemplos que fomos assistindo com bastante atenção. O caso da Coreia do Sul, fruto de uma estratégia de contact tracing muito agressiva, entre aspas, mas muito abrangente. Aquilo que aconteceu em Singapura também. Entretanto, a coisa em Singapura acabou por sofrer ali uma certa evolução negativa. Aquilo que acontece na República Checa, por exemplo, também é para nós um alvo de estudo, principalmente conexo com o que aconteceu em relação às máscaras. Foram um dos países mais cedo a adotar na Europa a generalização do uso das máscaras e, portanto, o impacto que isso possa ter tido também na contenção do problema. Portanto, nós estamos a aprender todos os dias mais sobre aquilo que resulta, aquilo que não resulta, aquilo que é mais ou menos arriscado, aquilo que podemos ou não replicar nos nossos próprios contextos. E, portanto, dizer na altura, eles é que tinham razão, quer dizer, a própria Suécia tem sido muito contestada internamente pelos resultados, a tal mortalidade. E, portanto, não é fácil tomar estas decisões a prioristicamente. Retrospectivamente vai ser sempre fácil dizer, isto é que devia ter sido feito. Agora, também não é intelectualmente honesto, não é? Porque já estamos no pós-cenário. E, portanto, eu julgo que é preciso muita cautela em avaliar as diversas circunstâncias. Exatamente pela singularidade da solução sueca, vai ser necessariamente algo a acompanhar com muito cuidado, porque pode trazer dinâmicas de solução diferentes para o futuro. Muito curioso ter falado na heterogeneidade e em como isso pode levar a que a taxa de imunidade da população não seja os tais 60% a 70% que nós temos ouvido. Há uma pergunta sobre isso. Ontem no Observador tinha sido feita foi feita uma entrevista a uma investigadora, Gabriela Gomes, que aponta para que bastará uma taxa de imunidade da população entre 10% a 15% para impedir que surjam novas ondas de Covid-19. A ser assim, e ainda que dentro dos cuidados de distanciamento social, podemos de facto estar mais perto da solução do que pensávamos antes, isto é,
poderemos não estar dependentes de uma vacina para imunizar a população? Eu colocava esta questão primeiramente ao Pedro Caetano, ainda que porventura o Ricardo depois também queira falar sobre isso. Pedro. Obrigado. Eu, se calhar, por enviesamento profissional, eu acho que 10 a 15%, portanto, é baixo e é otimista, como o Ricardo diz, e todos concordamos, há estudos de 20%, há estudos de 10 a 15%, portanto, a perspectiva é otimista e eu acredito mesmo que que a imunidade de grupo tem muitos riscos, tem muitos perigos para ser atingida para o SNS. Eu concordo, vamos ver o que é que acontece na Suécia, mas eu acredito mais que realmente vamos chegar a uma imunidade de grupo, não dessa forma natural, ou progressão natural, mas portanto, com uma vacina ou com uma vacina. E, portanto, em relação a essa investigadora, eu não conheço o estudo, mas Deus queira que realmente apenas com esses números conseguíssemos ter uma imunidade de grupo, porque eu penso agora que com o aliviar das medidas isso vai acontecer. O meu único receio é que se calhar não sabemos, porque não temos uma amostra geral aqui no Reino Unido. Aqui vai-se fazer agora uma amostra de uma proporção significativa da população para ser testada, para saber até quantos é que realmente já foram infectados. Portanto, se calhar já temos 10, 15% e ainda não temos imunidade. Tudo mesmo até isso não sabemos. A única coisa que eu tive a ouvir com tudo o que o Ricardo, por exemplo, disse, e ouvi com muita atenção e muito gosto. Agora, só uma parte sobre o hindsight is 2020, ou seja, medidas em retrospectiva são fáceis de dizer. Eu, por acaso, portanto, logo na altura, e como vocês sabem, sou bastante ativo nas redes sociais, disse e enfatizei logo para fechar as escolas e fui muito ativo em dizer que não conseguia compreender como é que se chegava ao Porto de Milão, onde já se sabia, portanto, para mim Espanha não é mistério nenhum, é como estamos num tsunami e estamos no hotel cá mais atrás. Vemos o tsunami a vir, obviamente temos mais probabilidades de fugir da onda, so to speak. E, portanto, foi o que nos aconteceu. Tivemos sorte em relação à Espanha. Mas, claramente, eu, por exemplo, tinha uma viagem marcada para o Chipre com a minha família toda no dia 14. No dia 11 de março, o Chipre, que só tem 10 mortes, eles também só têm 1 milhão, mas pronto, podemos comparar por 1 milhão. No 1 milhão eles têm 10. Nós temos cerca de 10 ou 11, 12 no Chipre. Portugal, que só implementou realmente o fecho dos aeroportos a 23, tem 10 vezes mais, 1000% mais. E, portanto, já nessa altura eu disse, vamos fazer o que o Chipre faz. Aliás, o próprio na Madeira, o próprio governador regional, portanto, o equivalente portanto, ele fechou e tem menos mortes que no continente, mesmo per capita. Portanto, eu acho que no princípio se poderiam tomar e deveriam-se tomar. E volto a dizer, mesmo que numa segunda onda, os países que agora, portanto, conseguiram evitar vidas perdidas, para já ganharam mais tempo. Entretanto, a vacina pode chegar. E depois, mesmo eu desenvolvo, por exemplo, medicamentos para a oncologia, nós ficamos muito contentes, e literalmente muito contentes, e somos aprovados pela FDA, quando conseguimos prolongar a vida dos doentes 3 meses, por exemplo, ou 6 meses. Portanto, nestes países, por exemplo, a Grécia, se calhar há muitos netos e muitos filhos de avós que ainda têm os avós durante mais 3 meses, mesmo que depois venham a falecer. Portanto, eu penso que tudo isto, exato, prognósticos certos só no final do jogo, mas entretanto temos que analisar os dados e temos que reagir para salvar vidas no momento. E por falar em dados, nós temos aqui imensas perguntas à volta do contact tracing e de facto as vossas intervenções tocaram muito na necessidade de termos dados e existem aqui várias incursões para a obtenção desses dados. Por um lado, tudo o que tem a ver com monitorização voluntária ou não através de aplicações móveis. Vimos isso levado ao extremo na China, pelo contexto próprio da China. Vimos também recentemente a questão dos certificados de imunidade, que no fundo certificam a pessoa que está imune e que, portanto, com base nisso poderá fazer um conjunto de coisas que se calhar outras pessoas sem esse certificado não podem. Portanto, eu lançava aqui uma pergunta ao Ricardo e acho que isto também, depois deste doutoramento forçado em curvas exponenciais que a população portuguesa teve, já toda a gente passaria de um exame de 12º ano, certamente. Mas também vimos que existem muitos dados que
provavelmente a própria recolha de dados não foi montada da melhor forma, houve correções, ainda esta semana tem havido correções. A minha pergunta é se neste ambiente de desconfinamento, onde estamos a tomar ações, se nós não deveríamos tomar ações também de monitorização ativa da população, quer seja a monitorização voluntária de cada um, mas também de próprio controle de acessos, medição de temperatura, que foi algo que até há muito pouco tempo não estava implementado nas fronteiras e nos aeroportos. Portanto, eu não sei qual é a sua opinião sobre isto. Depois também há o tema da privacidade, obviamente, e do impacto que isso poderá ter na própria sociedade. Mas quais seriam as medidas que consideraria interessantes, pelo menos, avaliarmos ou experimentarmos? Bom, se há um dado que é objetivo também, é que o nosso sistema de informação é muito, muito, muito frágil. Ou seja, não existe um verdadeiro sistema de informação. E, portanto, nós, quando estamos a lidar com os dados que são recolhidos em múltiplas plataformas, a própria DGS tem dificuldade em conseguir coligir e elaborar o relatório, o boletim diário. E, portanto, eu julgo que há aqui espaço para progredir. Mas nós não achamos isto agora. Quer dizer, nós já andamos a defender um sistema de informação para a saúde pública há uma década. Houve um arremedo em 2009 com o chamado SISP, Sistema de Informação da Saúde Pública, que apenas teve implementação na região de Lisboa e Val do Tejo, mas que, entretanto, não houve manutenção. Enfim, as coisas acabaram por não evoluir. E hoje, num país que temos um grau de digitalização da saúde, diria, praticamente ímpar na Europa, a saúde pública não tem um sistema de informação. E, portanto, é este nível que nós estamos. E como não temos um sistema de informação, temos muita dificuldade em coligir e também partilhar essa informação. Eu estou absolutamente de acordo que a informação tem que ser transparente, tem que ser do domínio público. É evidente que tem que ser preservada a identidade das pessoas e, portanto, isso está fora de questão. Agora, a transparência e disponibilização dos dados tem que ser total. Eu não consigo aceitar que, desde o dia 9 de março, a API que disponibilizava a utilização da linha SNS 24 não esteja disponível. Ou seja, quando nós estávamos a ver o colapso da linha e o número de chamadas não atendidas, etc., a solução foi: vamos deixar de disponibilizar essa informação. Não é que se resolva o problema. Eventualmente também será resolvido. Mas a informação não existe. E, portanto, problema que não se vê, parece que é um problema que não existe. E continua a existir. E, portanto, aqui a questão da informação é central. E, portanto, a partilha dos dados, mais até do que a partilha, porque, quer dizer, a partilha é uma questão colateral. Para mim, a questão é mesmo a recolha. Nós temos um SINAV, que é um Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que não é um sistema de vigilância epidemiológica. É um sistema de registro epidemiológico. E não é um sistema particularmente bom de registro epidemiológico. E, portanto, ou nós evoluímos claramente para um sistema de vigilância epidemiológica, e nós, como digo, com o grau de digitalização que temos na saúde, poderíamos facilmente implementar sistemas de vigilância sindrómica, por exemplo, porque os dados estão lá, falta convertê-los em informação. E, portanto, nós temos os ingredientes, falta cozinhar estas soluções. E, portanto, em relação à vigilância, é muito por aqui. E eu acho que as opções tecnológicas podem dar aqui um aporte importante. Agora, não se montam opções tecnológicas desta escala em 15 dias. Não dá. Não quer dizer. E o exemplo acabado disso mesmo é o Trace Covid. O Trace Covid foi uma ferramenta que, entretanto, foi implementada para fazer a monitorização, o acompanhamento, vigilância ativa dos contactos e também dos casos. Foi montado com base numa experiência local, até de um médico interno de saúde pública, uma pessoa extremamente empreendedora, e bem, que tinha montado o sistema para aquela escala, na sua unidade, fazer o acompanhamento quer dos casos, quer dos contactos. Quando isto se tenta transformar numa coisa nacional e se lhe pede coisas para as quais o sistema não estava desenhado, é evidente que há aqui problemas. É evidente que há aqui depois dados que não batem certo com as outras ferramentas. A inexistência de interoperabilidade também complica muito que as coisas possam funcionar. E, portanto, isto não pode ser feito ad hoc. Tem que haver aqui uma estratégia concertada de implementar soluções. E estas soluções também não se resolvem só com sistemas de informação. Tem que haver recursos humanos, porque para fazer uma verdadeira inquérito epidemiológico e monitorização de contactos, tem que haver pessoas a falar com pessoas. Tem que haver profissionais de saúde a entrevistar os doentes e os seus contactos para identificar eventualmente as cadeias de transmissão. E, portanto, de outra forma, a tecnologia ajuda, mas não resolve tudo.
E, portanto, eu acho que vamos ter que reforçar aqui a nossa capacidade de resposta. Friso que no que toca ao contact tracing, nós tínhamos neste momento um apoio enorme, nós, saúde pública, um apoio enorme por parte da Medicina Geral e Familiar, que no atual contexto, e bem, que vão retomar a sua atividade assistencial, deixam de estar disponíveis. E, portanto, o que é que vai ser feito para voltar a adotar os serviços desta capacidade de resposta num contexto que é o da possível aumento do número de casos? Portanto, o que é que vai ser feito? Que recursos é que vão ser disponibilizados para que isto possa funcionar? E, portanto, isto implica planeamento, não é? Quando tivermos outra vez o problema a crescer, agora o que é que vamos fazer? Portanto, há aqui um déficit de planeamento e de soluções que tem que ser implementado. Outro exemplo, já falei aqui da questão dos lares. Temos que ter equipas de resposta rápida que, perante uma situação num lar, possam rapidamente deslocar-se ao local, fazer o inquérito epidemiológico e fazer o diagnóstico das pessoas que estão mais próximas. Temos que ter estas equipas. E, portanto, enquanto não tivermos, vamos ter aqui uma demora na resposta que pode comprometer a nossa intervenção. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que têm que acontecer para que esta retoma se possa verificar. E, portanto, enquanto não tivermos estes painéis de instrumentos e estas equipas de resposta, é difícil encarar com segurança esta retoma. Bem, eu tenho aqui uma questão já agora acho que faz sentido nós falarmos que nós já apresentámos perguntas do André Peralta Santos, da Cláudia Silva, que tinham que ver com esta questão do seguimento através de apps, e vamos agora falar Estamos abertos, continuamos abertos a perguntas. Exatamente. E elas continuam a chegar, portanto... Mas é no sentido também das pessoas perceberem que estamos a fazer as perguntas que nos colocam, ainda que eventualmente a somar perguntas que são similares. O Carlos Magalhães coloca-nos uma questão, e especificamente para o Pedro Caetano, que é a seguinte: se as medidas de confinamento tivessem sido adotadas mais cedo em Portugal, no início de março, seria necessário o estado de emergência? Bastaria o atual estado de calamidade? Qual é a sua opinião, Pedro? Eu penso, a minha opinião é aquela que eu referi no princípio, ou seja, um início de uma contaminação pode-se estancar jusante ao montante. Portanto, na entrada dos casos em Portugal, se tivesse estancado tão rapidamente como a Madeira o fez, ou como outros países da Europa o fizeram, eu penso que, portanto, muitos problemas poderiam ter sido aliviados de início. Agora, realmente é prognósticos dizer que, chegar ao ponto de afirmar que se realmente tivesse havido menos foco de contaminação, especialmente do norte, que sabemos que tem muitas ligações. Nós víamos os vídeos que as pessoas faziam, que chegavam ao aeroporto, portanto, Sá Carneiro, no Porto, e mostravam como entravam à vontade e nos transportes públicos logo. Se tivéssemos estancado aí, porque o problema foi muito mais grave. Lá está, eu insisto nos dados per capita, porque eu ainda no outro dia estive a ver os dados absolutos e Lisboa parece que está mais alta que o Porto. Ora, o Porto, se formos a fazer per capita, e todos os concelhos à volta do Porto, comparados com os concelhos à volta de Odivelas, está numa situação muito mais grave. E não é por culpa das autoridades do Porto, é realmente naquela parte da contaminação inicial. Portanto, eu penso que se foi um pouco lento, não houve uma atuação rápida e decisiva, sabia-se o que acontecia na Itália, via-se o que estava a acontecer em Espanha, portanto, era fechar os aeroportos nessa altura. Mas eu também culpabilizar muito, também agora não a posterior, estar a insistir nisso. Agora, se teria evitado, eu penso que poderia ter contribuído para evitar, mas obviamente a partir do momento em que tínhamos cá casos, eles podiam se disseminar mais lentamente, mas eu penso que não sei, portanto, seria arriscar muito dizer que de certo teríamos menos vidas perdidas agora. Isso basta comparar com os países quase todos, até a Eslovénia, a Áustria, que são países vizinhos da Itália, têm cerca de metade dos nossos casos, portanto, agora, se chegaríamos ao ponto de evitar o estado de emergência nacional, não. Eu penso que o ideal seria ter feito o que os outros fizeram e que nós fizemos, mas mais rapidamente no princípio. Excelente. Tenho aqui outra pergunta. Isto aqui tem a ver com os efeitos secundários deste confinamento, não relacionados com o Covid. Também já tocámos neste ponto, que temos que ver a saúde como um todo e de facto estamos a canalizar muito para o Covid e provavelmente existem outras crises a serem criadas, nomeadamente
as pessoas que estão confinadas em casa por longos períodos de tempo, e isto leva a uma tendência acentuada para desenvolverem dependências, tornarem-se impacientes, violentos, até as questões da violência doméstica é algo que começa a estar em cima da mesa, ou depressivos, portanto, com consumo de antidepressivos, e a minha pergunta era mais para o Ricardo e tentar perceber, porque temos aqui várias perguntas à volta disto, se a resposta, se o foco total no Covid não poderá estar a esconder um problema de saúde pública ainda maior. Há duas questões diferentes, mas que são conexas. Uma coisa são os impactos imediatos, não é? E que temos vindo a identificar. E, portanto, há vários estudos que apontam para um excesso de mortalidade muito significativo, uns mais, outros menos, dependerá da metodologia utilizada para o cálculo, mas que é inexorável que há um excesso de mortalidade, isso é um facto. E esse excesso de mortalidade tem uma componente não devido ao Covid, que também não podemos ignorar. E, portanto, há aqui muita mortalidade por outras causas que não está diretamente relacionada com o Covid. Há duas explicações principais e para responder de forma exata à pergunta teríamos que ter acesso aos certificados de óbito e isso ainda não, tanto quanto sei, ainda não aconteceu. Mas há duas explicações possíveis, principais. Uma tem a ver com mortalidade por Covid não contabilizada enquanto tal, ou seja, não diagnosticada, óbitos por pneumonias que não foram alvo de teste, enfim, poderão ser casos Covid, mas que não estão diagnosticados enquanto tal. E a outra situação, que é uma situação também bastante preocupante, que é a mortalidade por outras causas de pessoas que adiaram o recurso aos cuidados de saúde. Ou seja, estou a falar de AVCs, infartos, patologia emergente, que as pessoas, apesar dos sinais de alarme, adiam a procura de cuidados. E, portanto, isto tem tido um impacto também muito grande. E, portanto, as pessoas têm que perceber que aquelas doenças que, no passado, as faziam ligar 112, hoje têm que as fazer ligar 112 exatamente da mesma maneira. Os hospitais não fecharam. A parte da emergência manteve-se sempre a funcionar. E, portanto, as pessoas podem e devem recorrer aos cuidados sempre que se justifique. Portanto, este é, diria, o impacto imediato. Depois temos impactos diferidos e que têm a ver, por um lado, com uma situação que também é alvo da nossa preocupação enquanto médicos de saúde pública, que é a questão da vacinação, ou seja, um decréscimo na vacinação. E isso é muito, muito preocupante, porque poderá vir a gerar surtos de outras doenças evitáveis pela vacinação num horizonte relativamente breve. E, portanto, as pessoas devem continuar a vacinar-se. Os centros de saúde sempre estiveram disponíveis para que as pessoas se vacinassem. Podem ter o cuidado de ligar antes para evitar tempos de espera ou ir um dia em que não haja, por alguma razão, vacinação disponível. As pessoas devem vacinar-se. E depois há o outro impacto, que tem a ver com, diria, as consequências económicas, as perdas de follow-up de um conjunto de doenças e a própria situação da saúde mental. E que estas vão ter um impacto mais diferido no tempo. Mas sabemos que a pobreza é um dos maiores determinantes de saúde e, portanto, o desemprego, a perda de rendimentos, enfim, há aqui um conjunto de impactos que nós só vamos conseguir medir daqui a algum tempo e que vão ter impacto relevante. E, portanto, temos que calcular isso. As políticas sociais têm que rapidamente responder a isto. E temos assistido a alguma aposta neste sentido, mas outras áreas completamente descobertas. Sabemos muito que há muita gente que depende de recibos verdes, ou seja, não tem rendimentos fixos, e que neste momento está parada. A área o Pedro já falou aqui da área do turismo, eu falo aqui de outra área que tem um problema semelhante, que é a área dos eventos, não é? Que pararam, absolutamente, os artistas, etc. As coisas pararam, e portanto há aqui um impacto nestes grupos que vai ser muito grande. A questão do confinamento em relação à saúde mental, sabemos também que tem um certo impacto, quer pela incerteza, pelos receios, enfim, tudo isso, mas também por um conjunto de relacionamentos que acabamos por ter agora à distância e que podem fazer-nos também ver uma deterioração da nossa condição mental, não é? E portanto, há estes impactos também vamos ter que calcular. E depois as questões do follow-up. Ou seja, há aqui um conjunto de intervenções cirúrgicas que não se verificaram e foram adiadas, há exames complementares de diagnóstico que não foram feitos, consultas externas. Portanto, tudo isto vai adiar uma oferta de saúde importante. E, portanto, nós vamos ter dificuldade em recuperar. Nós sabemos que, ainda antes da pandemia, nós já tínhamos um conjunto de cidadãos a aguardar ao longo tempo por estas respostas. Perante esta pandemia, a situação não melhorou, naturalmente, agravou-se. E vamos demorar até conseguir sequer alcançar o mesmo ponto onde estávamos. E, portanto, isto tem impactos reais e que vão ter que ser medidos e vamos ter que ter respostas para isso mesmo.
vamos ter que ter capacidade de recuperar estas atividades, de forma a conseguir dar uma oferta de saúde em tempo útil a todas estas pessoas. E, portanto, tal como há os impactos diretos, eu não tenho a certeza da dimensão dos impactos indiretos, mas vamos ter que os medir e vamos ter que intervir sobre eles. Isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Temos aqui uma outra questão do Ricardo Alves. No momento em que os países dão início à abertura da atividade económica, na tentativa de estimular o funcionamento das cadeias de abastecimento, alguns governos ponderam, mesmo que à porta fechada, dar prioridade à produção nacional, seja no curto prazo, seja no médio e longo prazos, atacando de forma estratégica os seus gaps de produção, seja de produtos ou de serviços. As populações poderão estar mais disponíveis para comprar os produtos ou serviços produzidos no seu próprio país? Será que a globalização está em risco? Será que nos iremos tornar mais nacionalistas? Eu colocava esta questão por equilíbrio ao Pedro Caetano. Certo, eu penso que é uma questão excelente. Eu, por acaso, estava a discutir, precisamente como o Ricardo falou, o turismo a mim preocupa-me bastante, porque, obviamente, porque é o sustentáculo da economia que nós tínhamos, e sobre este aspecto eu penso que nós, ou seja, se formos por esse caminho, eu percebo a pergunta de, ou seja, vamos, eu penso que o próprio Primeiro-Ministro estava a dizer para os portugueses façam férias cá dentro. Se formos por esse caminho, não tem, pelo menos no turismo, já lá vamos à alimentação, vamos sair prejudicados. Porque aqui eu ouço o Boris Johnson e o Michael Gove a dizer a mesma coisa, fiquem cá dentro e vão ao Lake District e a Cornwall. Eu ouço a mim ainda hoje também tive reuniões com a minha colega em Massachusetts e o governador deles, o Charlie Baker, diz fiquem cá em Massachusetts, nem sequer vão ao estado ao lado de Rhode Island ou de New Hampshire. Portanto, se temos o primeiro-ministro português a dizer a mesma coisa, há uma coisa que ele talvez tenha que perceber, que economicamente, que se isso acontecer, ficamos nós a perder. Porque os ingleses que ficam aqui, ou os americanos que ficam em Massachusetts, eles têm mais dinheiro que nós, portanto, per capita têm mais dinheiro para gastar que nós, e portanto, se eles não vierem a Portugal e ficarem na Inglaterra ou nos Estados Unidos, isso não é nada bom para nós. Portanto, eu estou a imaginar, por exemplo, eu tenho férias no Douro, na altura de agosto, imaginem o que é aquelas quintas todas sem os americanos lá, ou sem os ingleses. Portanto, o impacto económico será devastador, porque eu penso que os portugueses podem compensar a parte, não vão tanto para o estrangeiro, mas não têm o mesmo poder económico que têm para os hotéis do Algarve, etc, etc. Portanto, Portugal seria prejudicado se formos nessa perspectiva de compre só o que é nosso, utilize só o nosso turismo, etc. Claramente no turismo. E eu isso discuti bastante e não tenho a menor dúvida que o Primeiro-Ministro está errado sobre isso. O nosso Primeiro-Ministro, o da Inglaterra, por exemplo, está certo. Portanto, se o dinheiro for gasto cá, como eles têm mais dinheiro, é positivo. Mas eu gostava mais que eles viessem a Portugal gastar o dinheiro deles em Portugal. Portanto, agora, em relação à produção alimentar, isso também é uma boa questão. Portanto, aí já não tenho tantas certezas. Eu penso que realmente aí sim é preciso ajudar, portanto, a produção, porque da mesma maneira que eu estou a dizer que não deve haver globalização para ajudar os trabalhadores portugueses do turismo, também para mim a decisão seria o que é que será bom para os trabalhadores e para os agricultores portugueses. E sinceramente aí não refleti tanto no assunto e portanto incidi a questão mais no turismo. Mas temos que ver as vantagens e as desvantagens, porque se nós fecharmos só para nós, se calhar os outros também vão fazer o mesmo. E depois será que podemos exportar o nosso vinho? Eu estava a falar do vinho do Porto, por exemplo, será que podemos exportar o nosso vinho do Porto para a Inglaterra? Eu aqui compro até Burberrys, eu compro tanto mirtílios e vem de Portugal, algures em Portugal. Será que isso vai continuar a chegar aqui ao supermercado Waitrose, se tivermos essa medida? Portanto, eu deixei essa pergunta. Excelente. Nós já estamos a aproximar do fim e também não quero reter aqui os convidados muito tempo. Eu desafiava-vos aqui como pergunta final, deixava-vos essencialmente um espaço de 1 minuto a cada um para comentar duas coisas. A primeira tem a ver com qual é que vocês veem que será a solução a longo prazo disto, ou seja, numa janela temporal maior, como é que vocês veem a sociedade, como é que vocês veem o outcome disto e, acima de tudo, se calhar, e porque também é bom terminarmos com uma nota positiva, qual será a coisa que vamos levar de bom
desta crise e que hábito é que vamos mudar ou qual será a coisa ou coisas que vão ficar connosco e que nos vão fazer olhar para trás e dizer, epá, ainda bem que isto aconteceu, não assim obviamente, mas que fique connosco na nossa sociedade e que traga algo positivo. Se calhar começava pelo Ricardo e depois deixava 1 minuto a cada antes depois de fechar esta sessão. Bom, eu em relação à estratégia de saída, eu acho que já tinha falado das 3 possibilidades, não é? Ou seja, ou a vacina, ou uma arma terapêutica eficaz, ou a imunidade de grupo. E, portanto, essas são as 3 que nos permitirão ultrapassar isto. E, portanto, dependerá de demora mais ou menos tempo, enfim, estamos a desenvolver esforços para chegar rapidamente à opção terapêutica ou à vacina. Em relação à imunidade de grupo, vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Acho que proativamente não o vamos procurar, não é? Portanto, vai ter que depender da evolução natural das coisas. Em relação àquilo que a pandemia nos trouxe e que nós, diria, vamos querer manter. Bem, eu acho que houve aqui um salto tecnológico que nós não podemos ignorar, ou seja, houve um conjunto de comportamentos que todos tivemos que adotar rapidamente e que eu espero que possam permanecer no tempo. Quer dizer, ter montado a telescola em 15 dias, eu julgo que é um feito importante. As próprias empresas também se adaptaram muito em relação à questão do teletrabalho. E, portanto, eu julgo que houve aqui um salto tecnológico que demoraria, se calhar, 3, 4, 5 anos a ter e que rapidamente foi tido. Foi aos solavancos, obviamente não foi perfeito, mas, digamos, a necessidade foi mestra do engenho e, portanto, eu acredito que até os resultados que muitas das empresas, muitas das organizações conseguiram obter, mesmo neste cenário, são úteis para funcionar como prova de conceito. E, portanto, eu espero que isso possa ser implementado. Uma nota muito breve também, para dizer, foi impressionante ver a mobilização da sociedade civil. Iniciativas como o Tech for Covid, enfim, a mobilização das pessoas em torno das causas e desenvolver soluções foi extraordinária. Portanto, se nós conseguimos fazer isso neste contexto de pandemia, eu gostava que nós conseguíssemos também fazer isso num contexto de não pandemia e para desenvolver outras soluções que possam eventualmente fazer avançar também o nosso país e a sociedade em geral. Pedro? Certo. Sim. Em relação às estratégias de saída, eu concordo em absoluto com o Ricardo, portanto, a imunidade de grupo, as medidas farmacêuticas, ou enquanto não as houver, medidas não farmacêuticas bem monitoradas, como já disse aqui, com apps tecnológicas, se possível, e com dados transparentes e a tempo real. Em relação às coisas positivas, obviamente que quando eu expliquei, quando temos 1000 mortes em Portugal, temos que ter respeito por isso e humildade, especialmente se há outros países portanto, foi muita gente realmente que morreu, mas pronto, e fazendo a ressalva das pessoas que perderam os seus queridos, eu diria que houve várias coisas positivas até agora. Portanto, a nível pessoal, para mim, começo com o pessoal e já vou à sociedade, esta possibilidade do teletrabalho, para mim que andei para ser, portanto, quadro da indústria farmacêutica internacional, andei sempre pelo mundo inteiro, qualquer dia se calhar estou, não sei, no meio de Abrantes, em Portugal, realmente a interagir com a FDA, com o governo, com a agência alemã do medicamento, com a FDA da China, a SFDA, portanto, ainda bem. Nesse aspecto, acho que o teletrabalho foi positivo para mim e com certeza para muita gente, porque nós conseguimos ver que somos tão produtivos pelo teletrabalho. Aliás, eu nunca tive tanto trabalho em condição por causa da indústria farmacêutica e também poupamos nas viagens, poupamos sobretudo tempo, nem sequer é dinheiro, é tempo, para termos mais tempo para o nosso trabalho e para a nossa família. Em relação à sociedade, penso que houve muitas boas vantagens. A primeira é que, paradoxalmente, os novos hábitos vão salvar muitas vidas. Ou seja, agora perdemos vidas, mas se as pessoas realmente consciencializarem distância social, hábitos de higiene, eu não conseguia explicar antes disto, e eu estou sempre a falar nisto aos meus miúdos pequenos, porque é que havia vírus, bactérias. Agora com isso eles todos sabem, coronavírus é preciso ficar longe. Portanto, isto vai salvar, porque a gripe mata 3.000 pessoas em Portugal por ano, portanto agora se calhar já não vai matar tanto, se houver estas outras, portanto eu acho que isto vai salvar vidas, vai salvar mais vidas no futuro. Para já, se houver uma segunda onda, como aconteceu com a gripe espanhola, como eu digo, prognósticos certos só no final do jogo. Depois, também vai haver mais flexibilidade em Portugal, e agora coisas específicas para Portugal. Eu penso que Portugal realmente teve muito bem. Os profissionais de saúde tiveram excelentes,
a população começou o isolamento mais cedo que o governo. Eu comecei a receber pedidos de amigos, isolamento voluntário, grupo e tal, muito antes do governo. Portanto, a população foi mais esperta e mais rápida que o governo. As próprias faculdades, a Universidade do Minho, a Faculdade de Medicinas, fecharam logo muito mais cedo que o governo, porque perceberam o problema. Portanto, essa parte, portanto, essa parte da sociedade civil muito ativa foi muito positivo e outro, não só a nível das faculdades e da população, mas das próprias empresas. Eu fiquei estupefacto, mas muito orgulhoso do meu país, de Portugal, que aqui na Inglaterra não há máscaras, ninguém tem máscaras, nem eu e a minha empresa que temos dinheiro, se quisermos comprar e pagar muito por essas máscaras, o governo não nos deixa comprar, porque eles não têm máscaras. Na Inglaterra tem muito poucas e precisam para os hospitais, enquanto em Portugal eu fico muito orgulhoso do meu país que até se dão máscaras com o Correio da Manhã. Portanto, porquê? Porque as empresas portuguesas do Norte, e faço um elogio aos empresários do Norte, foram muito rápidos e começaram a produzir máscaras em vez de sapatos e camisas. Portanto, parabéns, e isso foi positivo, até agora tem sido positivo, e há máscaras em Portugal. Isto, pronto, e para encerrar, obviamente, e acho que é bom encerrarmos neste espírito positivo, porque os tempos que se avizinham não serão necessariamente fáceis, mas de facto a nossa capacidade enquanto sociedade que tivemos nesta primeira fase vai certamente ser acompanhado de uma resiliência para as próximas fases e vai ser difícil, mas certamente que existe um conjunto de iniciativas a decorrer que eu gostava de partilhar com vocês como takeaways desta sessão. Em primeiro lugar, existe um conjunto de ações de voluntariado que estão neste momento in place e a acontecer e que têm um impacto muito positivo na vida e na sociedade, sobretudo relacionadas com o SOS Vizinho, que presta apoio a idosos. Também temos, e vão ser partilhados no chat, alguns links para estas iniciativas, também formas de como podemos ajudar o SNS, e portanto estas iniciativas e a nossa capacidade de participar ativamente delas enquanto sociedade civil vai ser crucial, até porque vamos ter vários impactos secundários do Covid e há muitas pessoas que vão necessitar deste apoio. Outras takeaways interessantes têm a ver com, e foi referido pelo Ricardo, o Tech for Covid, que juntou um conjunto de pessoas da academia, de empresas de base tecnológica, e sim, demos um salto enorme, só de pensar que a minha família, a minha mãe está a fazer videoconferências, estamos a trabalhar remotamente, são coisas impensáveis há uns meses atrás, e realmente temos os cérebros, temos pessoas capazes que se juntaram e que desenvolvem um conjunto de ações à volta do Covid, e penso que não vão terminar por aqui, porque o trabalho não termina por aqui. Agora inicia-se outro trabalho, que é ajudar a economia, e de certeza que aí terá um papel importante. E também convidar-vos a aceder a um conjunto de informação e análises que iremos partilhar, fontes interessantes. Isto também é um tema, a informação e as fontes de informação que hoje em dia temos disponíveis são extraordinárias. O nível de transparência e detalhe que temos hoje sobre esta pandemia é extraordinário. Isto significa, na prática, que o trabalho que foi construído a nível tecnológico permite hoje termos todos quase em tempo real saber o estado da situação, obviamente com debilidades que sabemos e que têm que ser ultrapassadas, mas são bases muito importantes que certamente serão aplicadas a outras áreas de trabalho em que esta informação também é útil. Dizer-vos também que o nosso objetivo é promover sessões como esta, e um dos temas que sentimos que é mais importante é a área da educação, porque sentimos que é uma área que, se por um lado pode ser ou está a ser impactada com estes temas, é também a área que é mais permeável a mudanças estruturais e que, portanto, poderemos certamente ver que todo o modelo de ensino poderá ser repensado, com certamente impactos positivos económicos, mas também para a vida familiar. A telescola foi um bom exemplo que falaram, que certamente poderemos todos pensar porque é que terá de terminar, porque é que não poderá continuar e porque é que isso não é um serviço prestado à sociedade
que potenciará menos deslocações, mais tempo de qualidade com a família, e é um tema que nós gostaríamos de organizar, e vamos organizar um evento especializado na área da educação e de pensar o futuro da educação, e convidamos desde já a subscreverem o nosso canal de YouTube, porque de facto é através desse canal que iremos não só promover esta sessão e o vídeo desta sessão, mas também futuras sessões. Encerrava agradecendo imenso ao Pedro e ao Ricardo por este fim de tarde passado a discutir temas interessantes. Acho que foi uma sessão engraçada, foi uma sessão, pelo menos acho eu, que fugiu um bocadinho do status quo e do tipo de perguntas de Jornal das 8, e acho que tivemos também a participação de muitas pessoas com muitas perguntas, ficaram muitas outras por responder e eu peço desculpa, mas temos mesmo que fechar, já ultrapassámos a hora e certamente que futuramente estas perguntas poderão ser respondidas noutras sessões. Pedro, Ricardo, muito obrigado por o vosso tempo, pela vossa paciência neste experimentalismo tecnológico. Muito obrigado. Rogério, obrigado também por me acompanhares nesta apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois, ao Pedro e ao Ricardo, e a todos quantos estiveram e foram muitos a ouvir-nos nas suas casas, nos seus escritórios. Foi um prazer estar com todos. Como o João estava a dizer, não conseguimos colocar todas as vossas perguntas ao Pedro e ao Ricardo, mas há uma que eu gostava de responder. Sim, nós vamos ter um ficheiro, um filme que vai conter os melhores momentos desta nossa apresentação, deste nosso primeiro web debate, e nós vamos publicá-lo no nosso canal de YouTube e, portanto, vão poder a qualquer momento poder aceder a eles e rever aquilo que nós estivemos a falar. Obrigado. 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 Não sei se o João está com problemas, aparentemente sim. Então, se assim é, eu agradeço-vos a todos e despeço-me de todos vós e até uma próxima oportunidade, porque muitas outras oportunidades surgirão, porque há muitos temas interessantes para discutirmos e há uma forma interessada e interessante de os discutirmos, que é esta que nós exemplificámos aqui hoje. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigado. Obrigado.